Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nesse final da nossa semana, essa quinta-feira, queremos aqui, Senhor, te agradecer porque o Senhor nos deu coragem, nos deu alegria para estudar a tua palavra. Amém. Nos abençoa, Senhor, com o estudo da tua profecia, com esse livro profético que é tão importante para nós. Abençoa as famílias aqui representadas, abençoa também as pessoas que não puderam assistir agora e que nessa gravação seja uma oportunidade de mais pessoas assistirem. Amém. Deus esteja conosco nesse momento, em nome de Jesus nós te oramos, amém. Amém. Então vamos lá. Daniel capítulo 8. Abra aí, Desirê, o slide. Peraí. A intenção aqui é simplificar a profecia de Daniel. Algumas vezes eu não vou entrar em tantos detalhes, porque eu percebi que no estudo os detalhes, na verdade, eles complicam. Para entender bem o livro de Daniel, é necessário conhecimento da história. O conhecimento da história ele é muito importante para a interpretação bíblica e muito importante para a vida, porque conhecer a origem e a história das coisas faz com que a gente entenda o momento que a gente vive. Então, assim, o capítulo de Daniel é muito histórico, esse capítulo 8. Se você conhecer a história, você fica maravilhado com como as coisas ocorrem, assim, perfeitamente como aquilo que foi profetizado. Mas eu não vou entrar em tantos detalhes, não. Vou só dar algumas ideias e aí a gente tem que fazer o dever de casa de estudar história e se aprofundar nos detalhes. Mas vamos lá, Daniel capítulo 8. Pode passar. Que mais uma vez, Daniel, no capítulo 7, usou animais, né? A gente viu aquela imagem no capítulo 2, são os metais representando os tempos e os reinos que iriam dominar o mundo. E é interessante que o mundo, na visão bíblica, era o mundo na visão daquela época, que era o Mediterrâneo. O mar Mediterrâneo era o centro do mundo. Então, o império que dominava essa região era que dominava o mundo. Pode passar. Aí vamos lá. Como sempre, a gente tem que saber qual foi o ano e o momento da profecia. Aqui no verso 1 ele vai dizer, né? No terceiro ano do reinado do rei Belsazar. Daniel teve a visão, e isto aconteceu depois daquela visão que ele tinha anteriormente. Ou seja, o capítulo 8 ele é após o capítulo 7. No capítulo 7 foi no primeiro ano de Belsazar, e agora no capítulo 8, no terceiro ano. Ou seja, 2 anos ou 3 anos que se passou de uma visão de Daniel para outra. Daniel tem aquela visão complexa do capítulo 7, no capítulo 8, mais uma visão, e demora, né, para receber as visões, para ele entender e ter mais conhecimento do tempo do fim. Mas claro que essas visões que Daniel teve não eram para ele especificamente, era para ser registrada justamente para nosso tempo, porque essas visões se referem ao tempo do fim. Pode passar. Próximo slide. Então, vamos lá. A gente vai ver a visão agora do carneiro, do verso 3 ao verso 4, que diz assim, ó. Levantei os olhos e eis que, diante do rio, estava um carneiro, que tinha 2 chifres. Os 2 chifres eram compridos, mas um era mais comprido do que o outro. E o mais comprido apareceu por outro. Vi que o carneiro dava chifradas para o oeste, para o norte e para o sul. E nenhum animal podia resistir a ele, nem havia quem pudesse livrar-se do seu poder. Ele fazia o que bem queria e assim se engrandeceu cada vez mais. Quando a gente lê assim, é engraçado que na mente da gente, na minha primeira leitura, eu li e separei essa primeira parte da segunda parte do capítulo. Então, quando a gente vê Daniel falando de um carneiro e de chifres, a gente fica completamente perdido. Mas a vantagem do livro de Daniel profético é que toda a profecia que Daniel dá, ela é explicada no próprio livro. Então, a gente não precisa de adivinhação ou de uma interpretação subjetiva. O próprio Daniel, o anjo, vai dar a interpretação do que é isso aí.
Passa aí o próximo. Então, eu não vou falar agora, eu só vou colocar a visão do carneiro e do bode, mas depois eu vou mostrar no próprio capítulo a explicação do que é um animal e o que é outro. Aí o verso 5. Enquanto eu procurava entender isso, eis que um bode vinha do oeste percorrendo toda a terra, mas sem tocar no chão. Esse bode tinha um chifre bem visível entre os olhos. Foi na direção do carneiro, que tinha os dois chifres, que eu tinha visto diante do rio, e correu contra ele com todo o seu furioso poder. Eu vi quando o bode chegou perto do carneiro, e enfurecido contra ele, o atacou e lhe quebrou os dois chifres. O carneiro não tinha força para resistir ao bode. O bode jogou o carneiro no chão e o pisou com os pés, e não houve quem pudesse livrar o carneiro do poder do bode. O bode se engrandeceu cada vez mais. Porém, quando estava no auge do seu poder, o seu grande chifre foi quebrado, e em seu lugar saíram quatro chifres bem visíveis, que cresceram na direção dos quatro ventos do céu. Lendo agora, não dá para entender absolutamente nada do que está acontecendo, a não ser que um carneiro enfrenta um bode, o bode vence o carneiro, depois o chifre do bode quebra, no auge do seu poder, e desse chifre saem quatro chifres. Para os quatro ventos do céu é para os quatro pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste. Pode passar. E aí a gente tem outra parte no capítulo 8 de Daniel, que é o chifre pequeno. Então a gente tem um carneiro com dois chifres, um bode com um chifre, e aí um chifre pequeno. Esse chifre pequeno, ele sai desses quatro chifres do bode lá de Daniel. Quando a gente tiver a explicação do que é cada um, aí eu vou voltar nesses textos e explicar melhor aqui o que é que está acontecendo. Verso 9. De um deles sai um chifre pequeno, que se engrandeceu na direção do sul, do leste da terra gloriosa. Ele se engrandeceu tanto que alcançou o exército dos céus, lançou por terra alguns desse exército e das estrelas e os pisou com os pés. Ele se engrandeceu tanto que chegou a desafiar o próprio príncipe desse exército. Tirou dele o sacrifício diário e destruiu o lugar do seu santuário. O exército lhe foi entregue com o sacrifício diário por causa das transgressões. Lançou por terra a verdade e tudo o que ele fez prosperou. Essas são as características do chifre pequeno. Ele sai de um dos chifres. A gente tem aqui uma linha de tempo. É um chifre do bode, o chifre se quebra. Saem quatro chifres para os quatro pontos cardeais. E de um desses pontos cardeais vai surgir um outro pequeno chifre que não é dos chifres originais do bode, mas é um chifre que surge desses quatro pontos cardeais. E aí esse chifre tem essas características. Alcançou o exército dos céus, lançou por terra esse exército. Se a gente ler Apocalipse capítulo 13, a gente tem um poder que faz essas mesmas coisas. Chegou a desafiar o príncipe do exército do céu, tirou o sacrifício diário e destruiu o lugar do santuário. Lançou por terra a verdade e tudo que fez prosperou, ou seja, é a característica do chifre pequeno. A gente vai saber quem é o carneiro e o bode, depois eu vou explicar aí o chifre pequeno. Pode passar. Então vamos lá. Só para ilustrar aqui, né, um carneiro, um chifre maior do que o outro, e o bode com um chifre só, que é estranho também, porque não existe bode com um chifre só. Aí mais para ilustrar, pode passar aí. Aqui eu trouxe também mais um exemplo de que Daniel segue uma linha bem fixa dos reinos e cada um ele usa animais na visão para explicar cada um dos reinos. Mas como eu falei, aqui está os nomes dos reinos, mas não é tirado de forma subjetiva, é o próprio texto que vai informar. Mas vamos lá. Cabeça de ouro, leão de Daniel 7, e aqui não é citado no capítulo 8. Depois vem os braços de prata,
No capítulo 7 é o urso, forma de urso, né? E no capítulo 8 é um carneiro com 2 chifres. A cintura de bronze, no Daniel capítulo 2. No Daniel capítulo 7 é um leopardo, né, com 4 cabeças e 4 asas. E no capítulo 8 é um bode com um chifre só. No capítulo 2 de Daniel, as pernas de ferro, os pés de barro e de ferro. No capítulo 7 é um animal estranho que não dá para descrever. E no capítulo 8 é o chifre pequeno. Então, agora a gente, em vez de ter essas 5, ou no capítulo 7 4 animais, a gente tem 3, porque o livro de Daniel funciona da seguinte forma: é parecido com o Apocalipse. Ele fala de forma mais aberta, no capítulo 2, de forma geral. No capítulo 7, ele detalha e fala mais sobre alguma coisa, e no capítulo 8, ele detalha e fala mais sobre alguma coisa. Por quê? Porque a gente tem que ler tudo e tem que entender todo o contexto da profecia para a gente juntar as peças e ter uma ideia panorâmica geral. É isso que a imagem ilustra aqui para facilitar nosso entendimento. Que Daniel capítulo 8, 7, 8, 9, o 10 e o 11, eles estão, e o 12, eles estão conectados, porque tudo faz parte da visão e das profecias que Daniel tiveram, e tudo fazem parte do, da história que Deus já determinou. Isso é interessante e até polêmico às vezes, porque estava tudo determinado por Deus, os reinos, os impérios, que muitas vezes foram impérios malignos, né? Mas estava determinado e tinha um propósito para isso. Pode passar. E agora a gente vai na explicação. Pode falar, Maria Alice. Eu acho que porque quando a gente fala assim, né, que estava determinado por Deus, parece uma questão de premeditação, né? Isso. Mas, na verdade, pelo menos assim, pelo que eu compreendo, eu acredito que é Deus revelando, porque ele já sabia do que iria acontecer, né? Tipo assim, claro que tudo tem um propósito, mas não foi uma coisa assim que, pelo menos pelo que eu entendo, né? Não foi uma coisa assim, tipo, bater o martelo vai ser assim, pronto. Eu acho que Deus viu a história do começo ao fim, porque ele sabe de tudo, e aí acabou revelando isso a Daniel, né? Exatamente. Muitas vezes a gente tem medo de colocar Deus assim como autor da história, é até estranho isso, porque a gente fica com receio de falar que coisas ruins acontecem e que Deus conduziu essas coisas ruins, e aí a gente tira uma parte de Deus que é justamente o conhecer e também ser o autor da história humana. Porque muitas vezes, para a gente não colocar nosso Deus de amor em situações complexas, que a Bíblia ela é bem complexa, a gente tira Deus. Interessante que eu vi em alguma lição da Escola Sabatina recentemente, acho que foi de Salmos, falando que Deus, ele é. Foi no Salmos mesmo, acho que fala são 8 ou 9. E Deus, ele é ele que está conduzindo a história, é ele que está com a mão na história. E revelando porque ele também já sabe a história, exatamente o que você falou. Ele já sabe a história, mas ele também está no controle da história. Claro que nesses percursos da história, Deus já sabe como é que a humanidade vive e que coisas ruins vão acontecer por causa do pecado, mas Deus tem o controle de todos os eventos e também o controle dos reinos e do que está acontecendo. Pode falar, Maria Lúcia. Se eu não me engano, tem uma passagem bíblica que diz que Deus ele estabelece e desarma os reinos, né? No sentido de que ele faz reinar e faz não reinar também. Aí às vezes eu fico em dúvida se esse verso ele quer trazer uma questão assim de autoridade, de que Deus ele é uma autoridade sobre a terra, ou se realmente ele tem esse poder de escolher as coisas que vão acontecer aqui na terra. Porque aí, se for isso, dele escolher as coisas que vai acontecer, fica uma linha meio tênue entre Deus fazer e o livre-arbítrio da gente, entende? Tipo, dessa questão mesmo da, de que as pessoas foram predestinadas a isso, sei lá. Uma coisa assim do tipo. Às vezes, para mim, fica um pouco complicado, tipo, até que ponto é
é a mão de Deus agindo e até que ponto essa mão de Deus agindo, estabelecendo ou não os reinos, pode influenciar nessa questão de premeditar algo. Eu vou, eu vou colocar um exemplo aqui interessante. Porque a gente, assim, você foi por uma coisa mais complexa. Mas, assim, a minha questão com a predestinação, a minha dificuldade com a predestinação é em relação à salvação. Deus determinar ou pré-estabelecer quem é salvo e quem não é, antes dessa pessoa viver e fazer suas escolhas e agir. O nosso livre-arbítrio, ele não está relacionado com a, a condução da história. Mas eu vou dar alguns exemplos aqui, porque esse assunto é bem complexo, mas é interessante. Porque a gente só gosta de ver o lado quando Deus faz o lado bom, assim, das coisas. E claro, Deus é amor e Deus é bom realmente. E ele intervém mesmo nas coisas boas. Exemplo, quando Deus opera um milagre e ressuscita Lázaro, é uma intervenção na história. Ele tira uma pessoa da morte para vir à vida. Quando ele levanta Davi, coloca Davi como rei da nação de Israel e da linhagem de Davi saiu o Messias, ele estabeleceu algo bom, é bom, e ele interviu na história, porque ele fez uma escolha ali e ele teve uma intervenção, não foi escolhas humanas, foi intervenção divina. Porque até pela escolha de Samuel seria outro rei, seria um rei mais bonito, mais alto, mais diferente. E aí, eu vou dar só outro exemplo agora do lado negativo, que esse é o mais difícil da a gente aceitar, que é Deus levantou Nabucodonosor e a Babilônia para destruir Jerusalém e acabar com Jerusalém e trazer o cativeiro babilônico, como consequência dos pecados do povo. Também é uma intervenção de Deus na história, mas é uma intervenção negativa. Negativa no sentido de que para a humanidade é negativo, mas para Deus ele tinha um propósito nisso. E ele tinha essa visão de que o cativeiro babilônico era necessário para que o povo se realinhasse e seguisse o caminho que era para ser seguido na visão de Deus. Outro evento histórico também, o dilúvio, que Deus destrói quase toda a humanidade e preserva ali algumas pessoas. É uma intervenção divina direta e assim, todos esses eventos eles estão conduzindo, né? Porque a gente não pode, o que eu estou querendo dizer é que a gente não pode colocar como se os eventos do que vão acontecendo na história eles fossem aleatórios ou fossem por causa das nossas decisões. Tem coisas que são por causa das nossas decisões erradas, porque Deus até colocou as condições lá para Moisés. Ele disse: se vocês viverem na bênção, vocês vão ter isso. Se vocês viverem na maldição, aí vocês vão ficar escravos. Vocês vão ter cativeiro babilônico, vocês vão sofrer nas mãos dos egípcios, vocês vão sofrer isso e aquilo. Ou seja, Deus fala também que se você seguir um caminho errado, você vai ter determinadas coisas. Eu vejo a história profética, quando Deus profetiza, aquilo não muda mais. Aí eu vou dar outro exemplo. Ciro. Antes de Ciro nascer, Isaías disse que Ciro ia ser o libertador lá ia derrubar a Babilônia e tudo que Deus disse em relação a Ciro antes dele nascer, 100 anos antes dele nascer, aconteceu conforme Isaías disse. Por quê? O que Deus determina através da sua palavra, aquilo vai acontecer. Pelo que você falou, Deus já conhece a história, ele já viu o futuro, a gente que não, e ele já revelou o futuro. E aí tem uma coisa que é uma linha de acontecimentos, pronto, um exemplo de linha de acontecimentos. O sábado, que é o que nós acreditamos, vai haver um decreto dominical. E isso é inegociável, ou seja, não é aleatório, vai acontecer, está determinado. A segunda vinda de Jesus também não é algo que pode ser mudado, vai acontecer, está determinado. E não nesses pontos da história não muda. Só que a nossa decisão de seguir o caminho de Deus ou não seguir é isso que vai mudar em relação à nossa vida e não o percurso da história. Eu não sei se eu fui claro aí na visão e no pensamento, mas pode falar. Eu acho que eu entendi. Pelo que eu entendi, você está dizendo mais ou menos assim, que Deus vê a história e ele pode intervir com o comportamento dele, né? Tipo assim, como autor, como indivíduo dele. No caso, por exemplo,
quando foi para libertar o povo do Egito, foi algo que veio de Deus para aquela circunstância histórica. Foi uma ação de Deus, realmente, uma ação divina. Assim como Jesus Cristo via a Terra, foi uma ação divina para moldar a história. Antes da fundação do mundo. Não é isso? Tipo, então é nesse sentido. Ele tem controle sobre isso e ele pode intervir na história como indivíduo, assim como também as nossas ações podem interferir na história, né? Porque, por exemplo, quando se trata dessa questão de Ciro, o que eu acredito? Eu acredito que Deus sabia o que ia acontecer, que Ciro ia passar por isso, né, e tudo mais, sabia e revelou. Não é necessariamente que ele separou aquela pessoa específica para isso, entende? Tipo, pegou e disse assim, não, você vai para a Terra só para fazer isso. Eu não acredito nessa visão, porque aí seria predestinação, né? E também não quer dizer que Ciro foi predestinado por esse ato e por estar na profecia para ser salvo, porque Sim, não, com certeza, a gente não entendo. sabe se Ciro seguiu a Deus, mas Ciro teve um Sim, papel sim. fundamental na história do povo de Deus. Sim, eu entendo. E quando Deus ele quer, assim, às vezes acontece na história de Deus separar realmente, como você falou, né, de Davi, separar, escolher realmente aquela pessoa para separar para que ele tenha algum feito na história, tipo o Esté, não é isso? Exatamente. Isto é Entendi. um excelente exemplo também. Ele separou, a escolheu, claro que ele a escolheu e ela também estava disposta, né? E aí ela teve todo esse enredo histórico para libertar o povo também. Entendi, ficou claro. Pode falar, Desirê. Não, eu fiquei pensando nisso, eu já acho que em termos de governantes e quando envolve, né, povos, assim, eu acho que Deus não é que ele predestina, mas que existe uma pequena parte de aceitação da pessoa, por exemplo, como a história do faraó, que Deus endureceu o coração, né? Então, assim, teve a parte do faraó, mas também teve o aperto ali de Deus, e tem outras passagens também que ele fala claramente, assim, que ele levantou tal pessoa, ele colocou tal pessoa, então, assim, acho que em nível individual de povo, né, cada um tem o livre-arbítrio, mas dessas pessoas também tem o livre-arbítrio, mas eu não acho que seja eu acho, né, que não seja que ele tenha visto que Ciro ia se disponibilizar a ser, ou teria, eu acho que não, eu já acho que ele... Sabe Mas aí entende que se a gente pensar que Deus, ele tipo assim, fez com que Ciro seguisse aquilo à risca, que era para acontecer aquele fato histórico. Percebe que é uma coisa como se fosse arbitrária, é só tipo você fazer e pronto, entendeu? É como Não, se mas aí tem todos aí, os outros aspectos da vida do Ciro, porque na verdade isso é só um ponto na história, né? Ele teria que libertar o povo. Então, esse era, vamos dizer assim, Deus intervém nesse momento para que ele faça isso, ou constrói um movimento para que ele faça isso. Em termos dele como indivíduo, para se salvar ou não, aí é a questão do livre-arbítrio. Isso é um bom tema do grande conflito que a gente, inclusive, está estudando agora na Escola Sabatina, né? Iniciou essa semana, que é o grande conflito. Eu queria trazer um exemplo, que para mim é um dos exemplos mais interessantes desse tema que a gente está vendo, está falando agora, que é o de Sansão. Sansão, ele foi separado para ser juiz, e ele foi até os pais dele tiveram orientação de como alimentar, de como criar, de como fazer tudo. Então, Sansão foi um homem preparado, nazireu, né? Ou seja, separado para fazer algo específico. Ou seja, Sansão, ele nasceu para uma função específica. Mas Sansão tomou decisões de não seguir aquilo que era para ser seguido. E aí ele teve as questões dele com mulheres e também outros problemas que ele teve na vida. Ou seja, apesar dele ter sido escolhido para aquilo, algo específico, ele teve uma vida totalmente contrária àquilo que ele foi preparado para nascer. Só que no final das contas, ele acabou cumprindo a função, porque era destruir os filisteus, ou era aquela guerra contra os filisteus. Ele cumpriu a função da pior forma possível e ele sofreu muito por isso. Ele poderia ter cumprido a missão
seguindo o caminho de Deus de forma muito melhor. Mas a gente vê justamente isso. Um anjo aparece para os pais de Sansão, explica a situação, diz que ele tem que ser separado, nazireu, e não pode beber vinho, não pode não sei o quê, só pode se alimentar disso, não pode cortar o cabelo, ou seja, teve toda essa preparação, ele foi escolhido para isso e que fez escolhas erradas na vida. Ou seja, ele teve as suas escolhas preservadas, apesar dele ter sido escolhido para fazer algo, ter um papel, desempenhar um papel na história humana. É como eu falo, a Bíblia é complexa, então a gente tem exemplos assim bem complexos para a gente entender. Isso é um assunto muito interessante e complexo. Mas é difícil da gente chegar assim num veredito, porque a sabedoria de Deus é muito maior do que a nossa. Então vamos seguir, né, para não ficar comprido. Mas realmente, e eu acho tão bom que a Bíblia seja complexa, porque mostra também a grandeza do nosso Deus, né? E que realmente eu acho que seria muita arrogância da nossa parte, prepotência, se a gente achasse que vai conseguir ter todas as respostas, né? Tem coisas que realmente só na glória Deus vai conseguir nos explicar com determinada clareza. Exatamente. Mas eu gosto muito desse tema. Não chega ainda numa conclusão final por causa dos vários exemplos que a gente tem na própria palavra de Deus, né? Mas vamos lá. Como eu falei, o próprio capítulo 8 de Daniel, ele explica e facilita para a gente o entendimento, porque ele vai dizer, antes desses reinos, né? Como a gente está vendo aqui, foi no terceiro ano do rei Belsazar, que é Babilônia, era a Babilônia. E então, antes da Babilônia cair, Daniel já recebe a profecia de que o próximo reino seria a Média-Pérsia. E aí ele vai explicar aqui, ó. Aquele carneiro com 2 chifres que você viu são os reis da Média e da Pérsia. O bode peludo é o rei da Grécia, e o chifre entre os olhos é o primeiro rei. Isso é muito interessante, porque isso é muito específico. Porque muitas vezes as pessoas acreditam em Nostradamus, não sei se vocês já ouviram falar, e Nostradamus é aquela profecia de boteco que você coloca algo muito abrangente e que pode acontecer, tipo, daqui a 10 dias, nos próximos 60 dias vai chover. É muito fácil você profetizar dessa forma, porque as chances, eu acho que em junho e julho vai chover em João Pessoa. É muito fácil acertar assim. E a palavra de Deus, ela é específica, eu acho a beleza da profecia isso, ela ser específica, porque se o próximo reino não fosse a Média e a Pérsia, a palavra de Deus se quebraria naquele momento, ela não seria verdadeira. Então, assim, ela se põe sempre à prova. Jesus também sempre fez isso. Jesus sempre se colocou à prova. Jesus falou coisas difíceis se não se cumprissem. Se Jesus, o que Jesus falou, se não se cumpre, a nossa fé se perdia totalmente, porque a palavra não seguiu aquilo que foi dito. E aqui a gente vê a profecia dizendo que o carneiro com 2 chifres é a Média e a Pérsia, o bode peludo é o rei da Grécia, olha como isso é interessante. E o chifre grande entre os olhos é o primeiro rei. E a gente sabe que a formação da Macedônia, que se incorporou à Grécia, e esse grande reino, existia um rei que foi um grande conquistador, e ele é muito conhecido na história, que é Alexandre o Grande. Então, todos sabem que Alexandre o Grande foi o grande rei da Grécia que dominou o mundo, e dominou o mundo. A Grécia se tornou a potência mundial da época porque ela derrubou justamente a Pérsia. Tem até filmes aí que falam sobre essa história específica de que o exército persa era infinitamente maior e mais poderoso do que o grego, e Alexandre, de forma espantosa, venceu grandes batalhas e se tornou a potência mundial que dominou o mundo, conhecido assim, muita parte do globo. Ele foi da Europa, Alexandre, ele foi da Europa até a Índia. Ele dominou toda essa região do Mediterrâneo, então ele dominou também a África, uma parte da Europa e uma parte da Ásia. É muito
espaço, e assim, é muito específico ser Alexandre. E olha como é interessante. O fato de o chifre ter sido quebrado, lá no verso 22, levantando-se 4 chifres em lugar dele, significa que 4 reinos se levantarão deste povo, mas não com a força igual a que ele tinha. Isso também é muito específico, porque Alexandre, ele tinha, acredito, era 33 ou 27 anos. Eu acho que ele tinha 33 ou 32 ou era 27. Quando ele estava no auge do poder, jovem ainda, ele sofreu de uma doença e faleceu rapidamente, assim. Faleceu, e esse reino que era muito poderoso na mão dele, começa a se dividir. Primeiro, eu não vou entrar em detalhes da história não, mas ela é muito interessante. Houve a tentativa de colocar o irmão, de colocar 32, isso. Houve a tentativa de colocar o irmão, a tentativa de colocar a mãe, e todos da família de Alexandre foram morrendo. Até que os generais de Alexandre, que são 4 generais, isso é muito específico também, 4 generais de Alexandre que dominaram e dividiram o reino. Acho que era Lisímaco, aí que eu não anotei não, mas são 4 generais, e desses 4 generais saem 4 forças aí que vão dominar todos esses reinos aí. E é exatamente igual ao que está falando aqui. E os 4 generais que dividem o poder, eles não têm a força que Alexandre teve. E eles também tiveram muitas lutas internas entre eles mesmos. Houve muitos conflitos entre eles mesmos. E foi enfraquecendo o reino. E esse enfraquecimento foi dando oportunidade para que surgisse aí, de um desses pontos cardeais, ou seja, de um desses pontos cardeais surgiu o chifre pequeno. Passa aí, Desirê, para a gente ver a explicação do chifre pequeno. Olha o que é que ele diz. Esse ainda não explica claramente o que é, mas a gente vai ver algumas características para a gente tentar entender o chifre pequeno. Quando se aproximar o fim desses reinos e as transgressões tiverem chegado ao máximo, surgirá um rei cruel e mestre em intrigas. Grande será o seu poder, mas não por sua própria força. Causará destruições terríveis e prosperará naquilo que fizer. Destruirá os poderosos e o povo santo. Por sua astúcia fará prosperar o engano. No seu coração ele se engrandecerá e destruirá muitos que vivem despreocupadamente. Ele se levantará contra o príncipe dos príncipes, mas será destruído sem intervenção humana. O chifre pequeno é um pouco mais complexo. Antes da gente começar a gravar, que a gente explicou, eu expliquei um pouco, porque esse chifre pequeno, ele tem 2 características, como eu falei. Características de Roma imperial e características de Roma papal. Quando eu leio esses versos 23, 24, 25, eu identifico Roma papal aqui. Porque causará e prosperará, destruirá os poderosos e tal. Ele diz assim, ó. Destruirá contra o príncipe dos príncipes, mas será destruído sem intervenção humana. Há destruição sem intervenção humana. E também fala que ele não tem, assim, ó, grande será o seu poder, mas não sua própria força. A Roma papal, ela nunca teve poder por ela mesma, ela sempre usou o Estado para ter poder. Então, é uma característica muito forte da Roma papal. Vamos voltar naquele slide que fala sobre o chifre pequeno, Desirê, para a gente ter mais alguns pontos. Vamos lá. Ele fala também aqui, ó. Alcançou o exército dos céus, também é uma característica de Roma papal. Lançou por terra alguns desse exército e das estrelas e os pisou com os pés. Aqui é uma forma simbólica de explicar. Ele se engrandeceu tanto que chegou a desafiar o príncipe desse exército. Tirou dele o sacrifício diário e destruiu o lugar do seu santuário. A complexidade vem nesse verso 11 também, porque significa o seguinte. Vamos lá. Quando Jesus é crucificado, o sacrifício diário, ele tem fim. Ele tem fim porque quando o véu lá se rasga do santuário, os sacrifícios que ocorriam no templo, ele perdeu a sua função. Não havia necessidade de você mais
fazer os sacrifícios. Claro, os sacrifícios continuaram ocorrendo, mas olha porque é interessante, o que é que a história fala também. No ano 70, o templo de Jerusalém foi destruído. E quando o templo de Jerusalém foi destruído, também cessou o sacrifício, porque os sacrifícios eram feitos no templo. E ele fala aqui, ó, tirou dele o sacrifício diário e destruiu o lugar do seu santuário. É uma característica muito forte de quê? De Roma imperial, porque foi Roma imperial que crucificou Cristo, assim, o poder civil que crucificou Cristo e o poder religioso lá dos judeus, e também destruiu o santuário. Quem destruiu o santuário no ano 70 foi Roma, a Roma imperial. Mas, se você pegar isso de forma também, você pode interpretar no seguinte aspecto: tirar o sacrifício diário significa tirar de Jesus a função de. Porque o sacrifício é perdoar pecados, o sacrifício ele ocorre para perdão dos pecados. E é interessante que a Roma Papal ela impôs algo que se chama confissão auricular. Quem aqui foi católico, se já foi, eu fui, você tem que ir para um padre, confessar seus pecados, e o padre perdoa seus pecados e manda você pagar uma penitência. Então, o padre, ele toma o lugar de Cristo e é ele quem vai perdoar pecados. A igreja vai dizer que não é assim de forma oficial, mas a prática funciona dessa forma. Você só tem seu pecado perdoado se você confessar ao o padre. E o padre toma o lugar de Cristo no perdão dos pecados. Pode falar. O padre vira o intercessor da gente para Deus, né? Engraçado isso, né? Quem intercede é Jesus Cristo no santuário a Deus para perdoar os nossos pecados. Aí aqui o Papa se coloca, o padre, né, se coloca nessa posição de Jesus de interceder por nós, né? Como se a gente não conseguisse ir até o próprio Jesus, né? Como se a gente não tivesse essa conexão direta com Cristo. E essa autonomia, né? Engraçado, porque lembra muito de como era feito lá atrás, né? Que as pessoas não tinham essa autonomia de falar com o próprio Jesus, não tinham autonomia de falar de ler a Bíblia, né? Exatamente. Pode falar, Duzia. Não, eu ia falar que nessa parte eu fiquei em dúvida, porque assim, no caso, eu achava que era Jesus que tinha cessado o sacrifício, justamente pela sua morte e ressurreição, e aqui fala que é o poder, né? Não, então, foi Jesus, porque o sacrifício tem fim por causa da morte de Jesus, e Hebreus vai explicar isso. Uhum. Mas quando ele fala, tirou dele o sacrifício, significa que foi ele que fez a ação de crucificar a Cristo. Então, a ação de crucificação é do poder. É porque Cristo veio para fazer isso, ele tinha que sofrer isso, mas ele tem um agente autor da ação, assim como Judas Iscariotes foi um autor de uma ação de trair, de levar. Não significa que Judas Iscariotes também é outro tema complexo. Satanás entrou em Judas Iscariotes e colocou Judas para trair Jesus. Só que Judas também é um autor de uma ação que alguém iria fazer, e foi determinado, ou seja, Cristo iria ser traído e iria ser crucificado. Essa ação iria acontecer. Aí fica essa questão. Complexo mesmo, porque parece que é tipo assim, uma missão. Você vai ter que ir, vai ter que fazer, né? Parece meio isso. E isso seria, querendo ou não, uma predestinação, né? Você vai, faz e acabou. É complicado mesmo, é bem complexo. Acredito que Judas teria a oportunidade de perdão, como Pedro teve com Jesus e perdão, mas Judas também acredito. Fracassou, né, nessa parte aí, né? Mas ele teria o de Jesus. Tem até um vídeo de Rodrigo Silva, fica aí a sugestão também, que ele fala sobre quando a gente peca, entre a gente sentir culpa, né, e se sentir mal, constrangido e pedir perdão, e a gente sentir remorso. Exatamente, já vi esse vídeo, muito bom. E outra questão de destruir o lugar do santuário também tem um aspecto que a gente pode levar. É porque a Bíblia também, elas são camadas, né? A camada básica, você pode colocar como a destruição do santuário. Mas se você quiser colocar numa camada mais aprofundada, destruir o lugar do seu santuário também é tirar a função ou o santuário celestial, porque a Roma papal, ela tirou
a questão do santuário celestial, que em Hebreus é muito forte, e para nós, adventistas, foi resgatado no Adventismo, a importância do santuário celestial e de que Jesus é o nosso sumo sacerdote, e o nosso sacerdote, que é fundamental. A questão do sábado, exatamente, é outra questão, o nosso santuário no templo, né? No templo, aliás. É outro desse, e você pode colocar essa questão também. Foi tirado a função também do santuário celestial, porque foi resgatado por nós, mas é algo que ficou esquecido. Se você for em outras denominações, você não vai ouvir falar basicamente nada sobre o santuário celestial. E também a destruição de forma na prática do templo lá de Jerusalém. É por isso que eu falo que você pode ter essas duas visões aí, Roma imperial e Roma papal. Por um tempo, de forma oficial, a Igreja Adventista foi mais para o lado da Roma papal, mas hoje há essa, como eu falei, até no comentário bíblico adventista, ela traz esses dois pontos de vista. E aí ele fala no verso 12, né? O exército lhe foi entregue com sacrifício diário por causa das transgressões. Lançou por terra a verdade e tudo que ele fez prosperou. Essa parte também aqui de lançar por terra, aí eu já não acho que há dúvida. Aqui é Roma papal, porque muitas verdades foram lançadas por terra por causa da Roma papal em várias questões que foram se perdendo. A verdade do sábado se perdeu ao longo da história, não para todos os cristãos, né, mas para a grande maioria dos cristãos, a verdade do sábado se perdeu, as verdades dos mandamentos, a verdade do santuário, vários e vários assuntos foram se perdendo porque esse poder lançou por terra a verdade. Agora vamos adiantar aí, porque a gente ainda tem outra parte importante, que é... Pode passar essa. As 2.300 tardes e manhãs, que a gente não poderia deixar de falar, que é um dos principais aqui do capítulo 8, né? A visão das tardes e manhãs. Todas essas informações, a complexidade da profecia também, porque ela é muito densa, tem muita informação em pouco espaço de palavras. Então, a gente tem muita coisa para falar em um capítulo apenas. Aí, lá no verso 13, vai haver uma pergunta, né? Que diz assim, ó. Depois vi um santo que falava, e outro santo lhe perguntou: até quando vai durar a visão do sacrifício diário suprimido e da transgressão desoladora? Até quando o santuário e o exército ficarão entregues para que sejam pisados aos pés? Olha como é interessante a pergunta: até quando o santuário e o exército? Ou seja, até quando esse poder, que é o chifre pequeno, que quem faz isso é o chifre pequeno, aí a gente vê que esse poder, nessa pergunta, está mais relacionado ao poder papal, que é o sacrifício diário suprimido, que é aquilo que a gente falou, a intercessão, ela é quebrada por uma ação humana. A transgressão desoladora, Jesus vai até falar sobre isso também lá nos evangelhos. E também ele vai falar sobre a questão do santuário, que é sobre essa verdade que foi lançada por terra. O santuário foi uma dessas verdades lançadas por terra que ficou perdido. Você não vai achar na história esse entendimento sobre o santuário, que em Hebreus, assim, é tão claro em Hebreus, o santuário celestial, mas que ficou perdido. E é interessante que justamente em 1844, após esse evento, é que a verdade do santuário ela vem à tona. Mas a profecia ela vai falar de outra coisa, mas está relacionado com a pergunta. E a resposta é no verso 14. Ele me disse: até 2.300 tardes e manhãs, depois o santuário será purificado. E aí a gente tem essa linha profética de ano, 2.300 tardes e manhãs é uma forma hebraica, aí se você quiser estudar hebraico e se aprofundar, você vai ter certeza que tardes e manhãs é uma expressão que só cabe para dizer que é um dia literal. Então ele está dizendo aqui, 2.300 dias. Tem pessoas que tentam colocar essa profecia 2.300 dias realmente depois desse evento. E aí vai cair
mais ou menos numa época de Antíoco Epifânio IV, que é um desses reis que saem da Grécia. Ele vai até Jerusalém, no templo, e vai fazer sacrifício de um porco, e tem toda essa questão. Mas qual é o problema? Quando a gente crê na palavra de Deus, a gente crê na exatidão da palavra de Deus. E a profecia ela não é exata, ela é aproximada. Porque não ocorre depois de 2.300 tardes e manhã, ou seja, não ocorre depois de 2.300 dias. Acontece 2.348 dias, 2.350 e poucos dias depois, e fica quebrado em relação quando a gente pega. Então, assim, quando você tenta trazer uma profecia que é tão específica e tenta meio que colar em algo que não bate, fica estranho. Para mim enfraquece a fé. Mas tem essa visão, não posso deixar de falar, que diz que esse cumprimento profético lá na época de Antíoco Epifânio IV. Vocês podem estudar também essa parte da história, porque é muito interessante também conhecer outras visões. Eu, pelo menos, quando estudei outras visões, se a visão fosse boa, eu poderia ficar balançado. Eu tenho coisas que eu fico balançado em alguns assuntos. Mas quando eu estudei as visões, quando eu estudei sobre juiz investigativo, santuário celestial e a profecia dos 1.300 estados de manhãs, eu só me fortaleci naquilo que eu creio, porque é muito exato. É exato demais. Mas eu só vou poder dar a exatidão dessa profecia no capítulo 9. Eu não tenho como dar a exatidão dessa profecia agora. Mas a gente tem que saber que há uma profecia de 2.300 tardes e manhãs, que significa a purificação do santuário. A purificação do santuário vai remeter um evento que ocorre lá no Antigo Testamento. Então, quem não conhece os rituais do Antigo Testamento vai ficar completamente perdido. Então, Antíoco Epifânio ter passado e não ter acontecido o que aconteceu, aí também tentou corresponder o chifre pequeno com Antíoco Epifânio. Só que Antíoco Epifânio ele não consegue cumprir nenhum requisito do chifre pequeno. Ele não destruiu o santuário, ele não acabou com o sacrifício diário, porque o sacrifício diário continua acontecendo antes e depois dele. Ele não destruiu o exército, ele não chegou a enfrentar o príncipe dos exércitos, o príncipe do céu. Ou seja, Antíoco Epifânio não cumpre milhares de requisitos do chifre pequeno. E aí querem empurrar Antíoco Epifânio como chifre pequeno. É meio forçado. Mas aí a gente vai ter essa profecia dos 1.300 estados humanos, vai ser melhor explicada no capítulo 9. Sim, como eu estava falando, a purificação, ela remete a um ritual que é o chamado Yom Kippur, que é o dia da purificação ou o dia do perdão, que era feito em Israel, foi feito por muito tempo, até o templo, né, ser destruído, que era quando o sumo sacerdote ele ia do lugar santo para o lugar santíssimo, e ele fazia isso uma vez no ano, e esse ritual ele tinha uma função muito importante, que era justamente isso, era purificar o santuário. Ele tirava todo o pecado acumulado durante um ano no santuário, porque o ritual lá do santuário terrestre, que é uma cópia do santuário celestial, ou seja, o santuário celestial é o real e as coisas ocorrem no santuário celestial. Só que nós temos uma cópia na Terra, uma maquete, um modelo que não era o real, era só simbólico para representar as coisas que o santuário celestial iriam fazer, e a representação é a seguinte: o pecador, ele transferia seu pecado para o sangue do animal. Ele matava o animal, o sangue era derramado, o sangue ele saía do animal, o animal era queimado no altar de sacrifício, e o sangue ia para dentro do santuário, e lá no santuário ele era aspergido. Então, isso simbolizava que o pecado sai do pecador e vai para o santuário, ou seja, a função do santuário é perdoar os pecados e colocar os nossos pecados sob a responsabilidade de Deus que está lá no santuário. Só que no final, Deus vai fazer o quê? Ele vai limpar o pecado. Então, ele vai tirar todo o pecado que está acumulado, vai colocar no bode Azazel, e esse bode vai para o deserto. A gente tem que entender
Se a gente não entender esse ritual, a gente não vai entender essa profecia. E essa purificação significa justamente quem participava desse ritual, que era o Yom Kippur, estava com seus pecados perdoados. Quem não participasse, estava condenado. Porque você estava com os pecados para você. Você não colocou os seus pecados, você não reconheceu os seus pecados, pediu perdão e esses pecados foram transferidos para Cristo, porque é isso que o santuário faz. E Jesus, como intercessor, ele faz essa intercessão, e ele é o sacrifício também, que nós colocamos os nossos pecados aos pés da cruz, eles são perdoados. Quando Cristo voltar a segunda vez, o que é que ele vai fazer? Cristo vai acabar com o pecado. E acabar com o pecado significa limpar o universo do pecado. E essa limpeza e essa purificação está relacionada com essa profecia, porque a purificação começa no final dessa profecia e o processo de purificação vai até Jesus voltar. Isso é muito lindo. Ou seja, nós estamos vivendo no momento em que Jesus está realizando o Yom Kippur lá no Santuário Celestial. No capítulo 9 eu vou dar mais detalhes, vou falar mais sobre esse ritual aí. E aí o verso 15. Depois que tive a visão, eu, Daniel, procurei entendê-la. Foi quando se apresentou de mim um ser que tinha aparência de homem. É importante a gente entender outra coisa aqui no capítulo 8 de Daniel, que ele é muito denso, tem muita informação. Daniel recebe a profecia do verso 1 até o verso 14. Toda a profecia está dada aqui, até o verso 14. No verso 15, Daniel disse que ele não entendeu nada. Ele não entendeu, ele foi tentar entender a profecia. A profecia, ela é explicada, né? Como a gente viu lá no verso 20, a explicação da profecia até o final. Mas vamos lá para o verso 26. Vê aí, está no slide, Desirê. Se não tiver, pronto, é justamente. A explicação das tardes e manhãs, ela tem um problema. A gente viu que foi explicado o carneiro com 2 chifres, a gente viu que foi explicado o bode com um chifre só, a gente viu que foi explicado o chifre pequeno, assim, explicado não de forma tão clara, mas foi explicado o chifre pequeno, mas as 2.300 tardes e manhãs tem um problema. E diz assim, ó, a visão das tardes e das manhãs que lhe foi dada é verdadeira, mas guarda a visão em segredo, porque se refere a dias ainda bem distantes. Eu, Daniel, enfraqueci e fiquei doente durante vários dias. Depois me levantei e tratei dos negócios do rei. Fiquei espantado com a visão e não havia quem a entendesse. Vamos lá entender o capítulo 8, porque esse pensamento é fundamental para entender o capítulo 9. Daniel está dizendo aqui que ficou espantado com a visão e não havia quem a entendesse. Qual foi a visão que Daniel não teve o esclarecimento? A das 300 tardes e manhãs, como está dizendo aqui. É explicado. O carneiro é a Média Pérsia, que vai vir depois de Babilônia. O bode é a Grécia, vai ter um rei poderoso na Grécia. Esse rei vai morrer e vai se dividir em 4 reinos. Desses 4 reinos vai surgir um chifre pequeno. Esse chifre pequeno vai ser um poder que vai lutar contra o exército dos céus e vai vencer. Depois disso, vai vir uma profecia de 2.300 tardes e manhãs. Eu estou compreendendo tudo que foi explicado aqui no capítulo 8 de Daniel. Mas e a visão das 300 tardes e manhãs? Ela foi explicada? Não. Eu não tenho como dizer para vocês o que é a visão das 2.300 tardes e manhãs só no capítulo 8. Se eu usar só o capítulo 8, eu não vou entender essa visão. É por isso que Daniel fica espantado com a visão e não havia quem entendesse. Qual era a visão que Daniel não conseguiu entender? 2.300 tardes e manhãs. Foi dada a profecia, mas Daniel não conseguiu entender essa profecia específica. No capítulo 9, a gente vai ver que o anjo Gabriel vem para Daniel para explicar a profecia das 2.300 tardes e manhãs. Então, eu só vou poder completar as 2.300 tardes e manhãs com o estudo e o entendimento do capítulo 9.
E a gente vai ver no capítulo 9 o início da profecia das 2.300 estados de manhãs e o final dessa profecia. Alguma dúvida? Vê se tem mais algum slide aí a dizer. Eu acho que não. Beleza. E E aí, não. ficou alguma dúvida, alguma dificuldade de interpretação? Ou Não, tá... para mim, tranquilo, ficou muito bom. Me explicou algumas coisas, mas de fato, eu acho que foi isso que eu fiz também, porque eu ouvi o áudio do 9. Por isso que eu falei que eu tinha ficado em dúvida no que ele estava falando do 2.300 tardes e manhãs. Mas é, eu comentei isso na época, quando a gente estava estudando Apocalipse, como Deus é didático, né? Ele repete várias vezes a mesma coisa de formas diferentes para ver se a gente entende, né? Para ver as pessoas saberem entender de fato o que é que ele quer dizer, né? E ali ele dá várias visões com a mesma interpretação, mas com várias imagens diferentes, né? Uma coisa que eu acho linda na Bíblia também é que Deus também não dá algo fácil, direto. Tipo, ele podia dizer, as 2.300 tardes e manhãs é isso, tal coisa é isso. Funciona desse jeito, é predestinação, é determinação, presciência. Ele não é assim, ele não fala as coisas de fato, assim, às claras, porque o conhecimento, muitas vezes, ele é conquistado através do esforço, do estudo, do interesse, do buscar, e você vai buscando cada vez mais. E hoje em dia, olha a nossa geração, nós queremos as coisas já, a gente quer as coisas já prontas, e a gente quer as coisas simplificadas, e tipo, a gente não aguenta ver um vídeo de 30 minutos, as minhas filhas dizem isso. 30 minutos é muito longo, porque o quê? Quando alguém pergunta uma coisa, alguém quer objetivamente que a resposta seja dada em 5 minutos, seja dada em uma frase. Mas Deus, o que é que ele faz na sua palavra? Você quer entender a Bíblia? Você tem que entender todo os textos. Apesar de eles são livros separados, mas eles estão dentro de um mesmo contexto. Então, eu nunca vou entender Daniel, essas visões, se eu não entender Levítico, se eu não entender Êxodo, se eu não entender a Torá, essa parte do Antigo Testamento. Se eu não entender Daniel, eu não vou entender nunca o Apocalipse. Se eu também não estiver familiarizado com os rituais judaicos, eu nunca vou entender Apocalipse. Ou seja, Deus quer que a gente vá buscando conhecimento, que a gente vá procurando, vá estudando, ou seja, isso aprimora o conhecimento. A melhor forma de você receber o conhecimento é você ir se dedicando, se aprofundando, porque hoje de conhecimento raso, todo mundo é expert, mas de conhecimento profundo, aí é a dificuldade. Pode falar, Maria Alice. Acho que eu esqueci o que eu ia falar. Vai lembrando aí que quando você lembrar, você pode me interromper, não precisa levantar a mão, não, pode falar na hora. Então, assim, essa complexidade da Bíblia e também de você ter que ter o conhecimento completo, e também é um conhecimento que, assim, parece que não tem, pode interromper. Lembrei. É que, assim, eu fico pensando, né? A gente só conhece a Deus, esse Deus, por causa da Bíblia, né? Se não fosse a Bíblia escrita para que a gente pudesse estudar, a gente nem saberia a origem do mundo. Na verdade, eu acredito, eu não conheço nenhum outro livro, nenhum outro lugar que explica com certeza como foi criado o mundo, né? Porque a Bíblia ela afirma que Deus criou o mundo e tudo mais. Enfim, eu acho que a Bíblia, ela é como se fosse, pelo menos como eu enxergo, é como se fosse o passaporte realmente para ter um relacionamento com Deus. Então, imagina também se Deus tivesse feito a Bíblia toda muito objetiva, muito clara, como é que você ia conseguir ter esse diálogo de troca, né? Tipo, poxa, tipo assim, Senhor, me ajude nisso aqui, não tô entendendo, não sei o quê. Então, assim, a Bíblia, ele é esse elo realmente que nos leva até Cristo e faz a gente ter essa comunhão.
eu acredito muitas vezes que é por isso que a Bíblia é tão complexa, porque se eu entendesse tudo que está escrito nela, o meu relacionamento ia ficar naquilo, não ia ter aquele desenvolvimento diário, aquela busca diária para conhecer um pouco mais sobre Deus e me relacionar com Deus. E engraçado que justamente nessa época do tempo do fim, a gente vive essa questão da informação rápida, né? As pessoas não querem se deter muito tempo para entender ou compreender alguma coisa, ou até mesmo passar muito tempo em uma conversa. É tanto que agora a gente acelera até os áudios que a gente escuta. Então, imagina, se a gente está nesse tempo do fim, que é um tempo corrido, que as pessoas correndo para conseguir algo que, na verdade, no final nem é uma conquista, né? Que a gente pensa muito, tipo, eu quero aquele carro, não, eu quero aquilo ali. Essa questão do consumismo, e aí eu também não coloco isso como uma coisa assim do demônio, tipo, não vamos fazer isso, não precisamos trabalhar, não é isso. Mas é que às vezes a gente vive tão aceleradamente, tão rápido, que a gente não tem a paciência ou a vontade e o interesse de se sentar sobre a Bíblia e ler e estudar, assim como fez as pessoas, Ellen White, grandes nomes assim que a gente tem como referência, né? Ellen White, o Miller, o próprio Miller, né, para entender as tardes e as manhãs e tudo mais. Então, eu acho que não é uma coincidência o inimigo estar agindo nesse tempo para que a gente não queira ver um vídeo de 30 minutos, não queira ler a Bíblia durante uma hora, é porque ele sabe que são essas coisas que nos fazem estar mais perto de Deus. Então, ele tem investido nisso e tem tentado roubar a nossa atenção com outras coisas que não nos acrescentam nada ou muito pouco, e que não vai nos levar para a vida eterna. E engraçado que às vezes a gente tem essa questão, né, de tipo, quero ver um vídeo curto de 15 segundos no TikTok. Aí você vai ficando, vai vendo, vai acumulando várias informações que às vezes nem tem um conceito e já passou uma hora. E você tá ali só naquela ilusão de que é rápido demais aquele vídeo. Mas na verdade o tempo que o inimigo tem te prendido em outras coisas é muito tempo que você tá perdendo, podendo estar lendo a Bíblia, fazendo um estudo, lendo o livro do Grande Conflito, porque o que mais tem é a gente entregando aí no Impacto da Esperança, o livro do Grande Conflito, mas nunca o leu, nunca investigou. Inclusive, na Bíblia diz, não é uma leitura da Bíblia, é uma examine as escrituras, né? Então eu vejo muito desse lado. E às vezes às vezes eu questiono a Deus e digo, Senhor, poderia ser um pouco menos complexa, né? Um pouco menos crítica, mas eu acho que é isso que tem de bom da gente ser cristão. Essa é a nossa semelhança com Cristo. É a nossa complexidade mesmo de raciocinar, de entender, de compreender, de argumentar. Porque é isso, Satanás e Deus, quando estavam no céu, foi uma guerra de narrativa. Então a gente precisa construir bem as nossas narrativas e ela só pode ser feita à base da luz da Bíblia. Falou tudo aí, não preciso mais falar nada, eu só quero acrescentar que Deus é um ser complexo. Nós somos complexos, quanto mais Deus. Então, como não ser complexo, né? Se é a palavra de Deus, que é muito mais. Quando eu falo complexo, é que se nós somos essas criaturas tão desenvolvidas e tão assim, que a gente se espanta com a complexidade, quando você vê como é que funciona o corpo humano. Imagina Deus, que é infinito, que é eterno, e todas as questões assim. E por isso que a gente, mesmo, você nunca vai dizer, zerei a Bíblia, já sei de tudo. Não dá, porque a gente nunca vai chegar nessa complexidade divina aí. Talvez um dia, na nossa eternidade, a gente tenha esse conhecimento. Mas, por enquanto, aqui, é como Maria Alice bem falou, é para nos estreitarmos o laço com Jesus, é para a gente ter essa relação mais íntima. E eu acho muito interessante isso, a palavra de Deus ser essa fonte de relação mais íntima, porque outros irmãos, às vezes, colocam essa relação com outras coisas e esquecem a palavra de Deus como se a palavra de Deus não fosse, na minha visão, a maior forma de você conhecer a Deus, porque é aqui que está falando sobre ele, é aqui que está falando sobre Cristo, tudo. É a forma da gente conhecer, e você só tem um relacionamento íntimo com alguém a partir do momento que você conhece bem aquela pessoa.
Não tem como você não conhecer a pessoa e dizer, eu gosto demais daquela pessoa, sou apaixonada. Não tem como. Você só vai ter um relacionamento real com alguém quando você realmente conhece aquela pessoa. É por isso que, às vezes, um relacionamento virtual, na hora que se encontra, ele pode se acabar, porque vai ser totalmente diferente. Então, você pode ter experiências e tal, mas a forma mais certa de você conhecer a Deus, conhecer a Jesus, é através das Escrituras. E nós sofremos hoje com isso. Infelizmente, como Maria Alice também salientou aí, a gente está sofrendo isso. A gente faz muitas coisas, muitas vezes, na igreja, faz muitas coisas em outros lugares, mas a gente não realmente não para ler a Bíblia. Uma hora não, meia hora a gente não para ler e a gente não quer estudar, a gente não quer se aprofundar, a gente quer conhecer o raso e a gente fica nessa situação. Quanto mais raso é o nosso conhecimento de Cristo, menos relacionamento eu acredito que a gente tem com Cristo. Quanto mais conhecimento, mais um relacionamento mais profundo. E Mas mais é uma opinião propício a minha. gente também tá de se afastar de Deus, né? Porque, imagine, eu sempre acho isso, que a gente vive, principalmente nessa época, e assim, pra gente que é um pouco mais jovem, nessa guerra mesmo de narrativa. Porque é uma guerra que não é carne com carne, é mais da palavra, da mídia e de tudo mais, é uma coisa mais velada, mais sutil. E realmente, se não for a Bíblia para nos trazer essa luz, né? Conhecereis a verdade te libertará, a gente vai acabar se perdendo, porque a gente está deixando tanto a Bíblia assim escanteada e pegando poeira, que a gente vai começando a acreditar em outras coisas que também vai fazendo sentido, que isso e que aquilo, que você vai conhecendo, você vai tendo mais afinidade. Eu tiro isso por mim. Os momentos em que eu tô numa experiência melhor com Cristo, de comunhão, é nos momentos em que eu dedico tempo para ler a Bíblia. Quando eu gosto muito do livro de Daniel, foi no estudo de Daniel que eu me converti. Num carnaval, aí um ancião da igreja fez os estudos de Daniel na casa dele. E eu lembro que depois dos estudos de Daniel, eu engatei assim em vários outros estudos que eu pedia na Novo Tempo, e eu passava 2, 3 horas do meu dia se dedicando só a estudar a Bíblia, porque sabe aquele primeiro amor? E eu lhe digo que foi o ano que eu estive assim com o espírito mais em paz, mais feliz, que foi justamente nessa época. E depois, quando outras coisas vieram acontecendo, né? Trabalho, faculdade, que eu fui perdendo um pouco meu tempo, porque imagine, eu passo 6 horas no trabalho, mais 5 horas na faculdade. É metade do dia. É. Então, a outra metade você também precisa descansar e fazer outras obrigações. Então, você vai perdendo naturalmente o tempo que você tinha antes. E às vezes passava despercebido, às vezes eu nem fazia a lição da escola sabatina. E isso vai enfraquecendo você na fé de tal maneira que às vezes eu me perguntava, Senhor, onde é que está aquele espírito de Maria Alice de ler, e estudar e orar? E você vai perdendo. Então, eu tiro por mim. E voltar aqui, né, e estudar com vocês é muito bom, porque me leva novamente para aquele começo de quando eu encontrei Jesus, que foi, assim, a decisão mais importante que eu fiz na minha vida. Eu gosto do relato porque eu me identifico 100% com o relato e acontece. Inclusive, eu estou numa fase dessa, assim, de que eu estou mais tempo no trabalho e, infelizmente, a gente tira menos tempo, porque eu queria muito estudar muito mais. Como você falou, eu lembro também no primeiro ano, assim, de conversão, eram horas e horas sem me cansar e querendo me saciar. E o inimigo vai trabalhando assim para que a gente vá cansando a mente, vá chegando cansado para não estudar. E eu dou glória a Deus por esse estudo, porque esse estudo faz com que eu tenha um compromisso de estar estudando a palavra, de estar preparando, de estar. Porque se não for isso, a gente vai enfraquecendo. Por isso que é importante a gente aprender e também passar o conhecimento. E a lição da escola sabatina, assim, foi uma coisa muito forte no meu início também, então é uma coisa que eu não consigo abandonar. Então, graças a Deus, escola sabatina, eu posso trabalhar 15 horas. Se eu trabalhar 15 horas, eu vou tirar aí pelo menos, no mínimo, meia hora para a escola sabatina, porque é fundamental para mim. E é estudo da palavra, né?
É muito bom. E essa lição desse trimestre agora está sensacional. E é isso que a gente está vivendo, né? Esse conflito aí. Conflito narrativo, só que é engraçado, só para finalizar. As narrativas, todas elas não estão com a verdade, porque a palavra de Deus está com a verdade. E tem gente lutando, se degladiando com narrativas falsas, as duas narrativas falsas. E no meio estão os cristãos que estão entendendo que as narrativas são falsas e que a verdade, ó, ninguém quer saber, porque estão se degladiando com narrativas falsas. E é uma tristeza a gente ver Exatamente. isso até na igreja, muitas vezes. É, até na igreja, muitas vezes, é verdade. E aí, às vezes, até o inimigo usa aquele argumento daquela pessoa lá da igreja que não tá, né? Já aconteceu. Verdade. Eu mesmo já tive algumas conversas com alguns amigos que eu tenho que são espíritas, e aí, sabe quando você sente no fundinho do coração que diz assim, sai dessa conversa, que essa conversa não é pra você? Aí a pessoa diz assim, não, irmão, tudo bem, isso aí mesmo, tchau. Justamente porque as narrativas são muito perigosas e a gente também não pode pensar que a gente não pode cair nelas, né? Eu penso muito isso, porque como eu sou uma pessoa que às vezes eu sou muito crítica, duvido muito assim das coisas até acreditar, isso também é perigoso, entende? Porque outras pessoas também falam com muita propriedade, muita verdade sobre outras coisas que também fazem lógica, sentido. Em algumas das vezes a Bíblia, apesar de ser verdade, tem coisas que não são lógicas, né? Jesus às vezes não foi lógico. Como é que é lógico? O último ser o primeiro. Entende? É verdade. Maria Alice, mas isso é muito importante mesmo, porque assim, olha, bastou eu era evangélica, bastou eu ir uma vez, claro, eu estava afastada da igreja, né? Mas eu fui uma vez num terreiro de Umbanda e fiquei lá 13 anos. Olha Fiquei só isso. como médium, e aí mais tempo ainda, depois que eu vim para cá, ainda fiquei mais uns 4, 5 anos ainda acreditando e tudo mais. Então, a fascinação que exerce é muito forte. A gente não tem força para isso, não. Não é à toa que a irmã White fala, não você fique longe, a gente não pode entrar no terreno de Satanás e também nem se aproximar assim do que é a aparência do mal, né? Mas terreno de Satanás a gente não deve entrar mesmo, porque ele sabe enganar. E é sedutor, a gente não pode negar, é sedutor. É mais simples, é mais objetivo, os resultados às vezes também são mais Maravilhosos, né? rápidos de acontecer. Muitas vezes a gente passa anos e anos, como Daniel, aí, esperando a interpretação de uma profecia, anos e anos orando por algo, por uma cura, por uma transformação. E no terreno de Satanás, às vezes as coisas acontecem assim, ó. E a gente quer isso, né? Muitas Mas vezes. isso é bem verdade. Eu lembro de eu falar, logo que eu entrei, eu falava isso, assim, Jesus é muito, assim, demora um pouquinho para responder, sabe? E as entidades eram tão mais rápido, resolvia tão mais rápido, sabe? Que absurdo, né? Mas é isso aí. Mas vamos lá. O papo é ótimo, mas a gente está com mais de uma hora e eu prometi que era uma hora de estudo. Então vamos orar, né, para a gente encerrar. Oremos. Senhor nosso Deus, mais uma vez aqui, Senhor, viemos agradecer, porque nós te pedimos para termos um estudo abençoado e o Senhor nos abençoou aqui nessa noite. Obrigado, Pai, por essa palavra, por tanto conhecimento no livro de Daniel. Obrigado também, Senhor, por compartilharmos nossas experiências e o que a gente aprendeu contigo. Obrigado pela tua palavra, Senhor, por essa palavra ter transformado aqui as nossas vidas e por essa palavra também ser a fonte do relacionamento verdadeiro contigo. E essa palavra também, Senhor, será verdade e a gente não seja enganado. Que a gente, ao estudar e ao compreender a tua palavra, a gente esteja protegido com a tua verdade dessas falsas mensagens, essas falsas ideias que surgem a cada dia no mundo. Nos protege, Senhor, porque é só o Senhor, através do Espírito Santo, nos guiando para que a gente vença esse grande conflito que nós estamos vivendo hoje. Nos abençoa em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigada, gente. Amém. Tchau, tchau. Tchau.